A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, é a entidade máxima de representação dos advogados brasileiros e responsável pela regulamentação da advocacia, atividade que é fundamental para a defesa dos direitos individuais e coletivos. Pensando nessa atuação e sua inter-relação com a região de fronteira, o IDESF está promovendo entrevista com os candidatos à presidência da OAB, subseção de Foz do Iguaçu. Eu sou Heloísa Dalpoço, jornalista no IDESF, e vou conduzir as entrevistas com a candidata Vanessa Picouto e com o candidato Rogério Botelho. A entrevistada desse episódio, então, é a candidata da chapa Algo Novo, Vanessa Picouto. Vanessa, nós teremos 3 blocos de perguntas. Um relacionado à atuação da OAB Foz do Iguaçu no contexto de fronteira, outro sobre as suas propostas para esse pleito e um terceiro com uma palavra final sobre o porquê a senhora acredita que as propostas dessa chapa podem contribuir mais com a OAB Foz do Iguaçu e com a comunidade e região trinacional. Ok? Então, a primeira pergunta, né, que nós temos é a seguinte: o que é que implica um advogado viver numa região de fronteira? Há necessidade dele conhecer melhor a legislação ou as legislações dos outros países também? Olá, muito obrigada pelo convite feito à Chapa Algo Novo. É uma oportunidade ímpar para manifestar as nossas ideias e nossas propostas para os próximos 3 anos de mandato na OAB de Foz do Iguaçu. E respondendo sua pergunta, a necessidade de o advogado que mora, reside, trabalha em contexto de fronteira é desafiador. É uma oportunidade única de desenvolver várias competências, competências que são multifacetadas nessa região que é tão complexa, né? Temos questões de direito internacional, comércio exterior, crimes atípicos, né, dessa região, tráfico de pessoas, crimes transnacionais. Então, o advogado que estiver e a advogada que estiver preparado para esse atendimento, para essa demanda, certamente ele vai ter muito sucesso na carreira, ele vai desenvolver, né, uma habilidade ali que contribui com a justiça social também. Então, hoje a realidade do advogado de fronteira é desafiadora e complexa. Vanessa, e qual a importância da OAB, especialmente da subseção de Foz do Iguaçu, para a sociedade? O papel da OAB, ela é fundamental. Primeiro na defesa dos direitos humanos, né? E vai contribuir com a promoção da justiça no cenário de fronteira. As ações e iniciativas da OAB Foz do Iguaçu, nos últimos 3 anos, elas levaram o advogado a pensar na sua capacitação e atualização profissional através do oferecimento de eventos sobre esses temas específicos do direito internacional, do direito migratório, além de ações também que buscam uma cultura de tolerância ao imigrante, a tolerância religiosa, que são típicas, discussões típicas dessa área, né? Então, acredito também que a OAB tem um papel relevante quando ela vai fazer assistência jurídica aos imigrantes e refugiados. Nós tivemos durante o mandato atual, na gestão da OAB, um olhar atencioso às pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente para a orientação jurídica quanto aos seus direitos trabalhistas, aos seus direitos migratórios, e com um olhar voltado para que essas pessoas tenham uma formação ou uma capacidade de entender em qual contexto elas vivem e quais são as suas necessidades atuais. Então, a OAB também agiu em conjunto com outras instituições. Nós trabalhamos junto com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com outros órgãos de defesa dos direitos humanos, sempre voltado a promover a justiça e buscando desenvolver um pensamento crítico em relação à segurança da fronteira. Ok. Um dos grandes pontos que refletem, né, no desenvolvimento das regiões de fronteira é a cooperação e integração com os países vizinhos. Como é que a OAB pode contribuir nesse sentido? Há alguma interface que pode ser melhor trabalhada em termos de cooperação e de integração? Sim, nossa prática tem demonstrado que quando há esse relacionamento institucional, inclusive
governamental, né, com esse olhar para a tríplice fronteira, nascem ferramentas muito importantes de desenvolvimento social e de segurança. Aqui dentro das finalidades da OAB, olhando institucionalmente, nós praticamos, por exemplo, o primeiro encontro da advocacia da Tríplice Fronteira, que foi um evento com o objetivo de debater as prerrogativas profissionais da advocacia na região, porque há muitos profissionais que transitam entre os três países, né, em vários temas, principalmente direito de família, direito tributário, direito aduaneiro e direitos humanos. Então, foi o primeiro encontro, uma forma de concretização dos direitos fundamentais das pessoas atingidas por essas dificuldades, essas contingências normais da fronteira, mas também capacitando o profissional para entender esse olhar, né, mais humanizado e capacitado para atender uma demanda muito específica. Também nós fizemos fortalecimento da Comissão de Direito Internacional e de Direito do Trabalho, voltado para os imigrantes, né, e refugiados. Isso foi uma atividade assim, intensa, mas muito afetuosa com as pessoas que estão aqui na Tríplice Fronteira e, de certa forma, às vezes não têm acesso à justiça, não têm acesso aos seus direitos mínimos. Então, a OAB contribuiu de forma ativa para a recuperação da dignidade humana dessas pessoas, né? Tivemos também uma aproximação importante com a Caritas, no acolhimento em relação às pessoas acolhidas, né, humanitariamente. E, como eu falei há pouco, o ato de cultura e paz e tolerância religiosa, que reuniu várias denominações, religiões, no mesmo movimento, inclusive pessoas estrangeiras que estavam no nosso movimento, no nosso evento, o que faz com que haja essa ação da OAB muito mais próxima das pessoas. Ok. E como é que a OAB pode auxiliar a sociedade nas questões relativas à segurança pública? Em relação à segurança pública, a nossa principal forma de atuação é na formação profissional, né, em si. E também acompanhando os atos de fiscalização, acompanhando as reclamações dos cidadãos que são atendidos, né, pelas forças de segurança pública e nessa área de fronteira. Então, assim, essa relação tem que ser institucional à primeira vista, né? Mas nós não voltamos, não dispensamos a ouvida de um cidadão caso ela venha reclamar, porque nossa casa é aberta também para as pessoas manifestarem os seus pedidos, as suas necessidades. E a gente faz os encaminhamentos que são necessários, mas através de eventos formadores, oferecimento de capacitadores para que agentes de segurança pública também tenham consciência do seu papel dentro de uma perspectiva dos direitos humanos. Essa é a atuação mais forte da OAB dentro de um contexto de fronteira. Vanessa, a OAB tem como fundamento a defesa da justiça social e dos direitos humanos, né? Protegendo o Estado de Direito e a Constituição. Nesse sentido, como é que a OAB local pode auxiliar na integração junto aos movimentos de inclusão social? Você comentou até dos próprios migrantes e refugiados, né? Mas em outros contextos, por exemplo, questões raciais, de acessibilidade, educação inclusiva, gênero, enfim. Queria que você comentasse também a respeito desses outros segmentos. A OAB ela é dividida em vários setores temáticos e nós temos hoje, às vezes flutua entre 23 a 30 comissões que trabalham temas específicos. E no caso, esses temas que você mencionou, eles são trabalhados dentro dessas comissões, tá? Então, nós temos hoje comissão de diversidade, nós temos comissão de pessoas com deficiência, nós temos comissão de direitos do trabalho, comissão de direito internacional, comissão da mulher. Então, todas essas comissões, elas vão estudar formas e políticas, ferramentas que vão contribuir com a integração desejada e o alcance da justiça social. Dentro deste cenário das comissões, elas praticam os eventos
elas praticam as formações e elas agem diretamente dentro das instituições, dentro dos órgãos públicos, fiscalizando, orientando e contribuindo com a formação até de legislação própria. Então, nós praticamos todos os atos institucionais de acordo com a área de competência dentro das comissões. E nós também temos, né, representantes dentro dos conselhos municipais, né? São os conselhos formados pelos cidadãos do município, especificamente em cada área. Lá existem os representantes da OAB que também vão auxiliar na formação dessas políticas. Então, nós temos os grupos de trabalho institucionais próprios do regulamento da OAB e nós também temos assento nessas, é, nesses locais públicos onde se constroem as leis, se constroem as ideias, as propostas para alcançar, então, a justiça social neste contexto de violência contra a raça, acessibilidade, intolerância, discriminação. Então, em relação a isso. Perfeito. Vanessa, e agora, então, a partir desse momento, a gente vai falar, a gente vai para o bloco 2, né, e vai falar especificamente sobre as propostas da chapa Algo Novo, ok? Então, se você puder apresentar os demais, se apresentar e apresentar também os demais componentes da chapa, os nomes e as funções. Tá. Eu sou Vanessa, candidata a presidente. Hoje eu sou vice-presidente licenciada na gestão atual, já fui também coordenadora de comissões durante 1 ano e meio e fui conselheira local em outra gestão. O doutor André Eng é o candidato a vice-presidente. Ele é um advogado que mora em Santa Terezinha de Itaipu e que por muitos e longos anos ele fez a defesa diretamente das prerrogativas profissionais dos advogados em várias gestões. Então, como presidente de comissão, atuou ativamente na defesa dos colegas que tiveram cerceados seus direitos de trabalhar. A secretária-geral é a doutora Isadora Minotto, professora, advogada atuante, e também já exerceu vários cargos durante 15 anos de trabalho ativo dentro da instituição. A doutora Patrícia Pivotto, que ela vem da jovem advocacia iniciante, exercendo a função de vice-presidente na comissão atualmente, mas na chapa ela é candidata a secretária adjunta, exercendo um papel brilhante no acolhimento, no direcionamento e na construção de várias propostas direcionadas ao primeiro, segundo, até o quinto ano de profissão, quando o advogado iniciante mais precisa, né, dessa colaboração da instituição para desenvolver a sua carreira. Tá? E o doutor Odilon Aramis é o nosso candidato a tesoureiro. Ele hoje exerce a função de presidente da Comissão de Direito do Trabalho, uma das comissões mais ativas, mais engajadas, que produziram muitos eventos importantes na sua instituição. Então, hoje ele é o nosso candidato a tesoureiro. Bom, Vanessa, então agora a gente vai falar sobre as propostas para o mandato, né? E pelo roteiro aqui nós gostaríamos de saber se há obras previstas para esse mandato. Há muitas coisas a serem feitas, mas é muito bom lembrar aquilo que nós já estamos fazendo, né? O que foi proposto na campanha passada e foi executado, foi cumprido, e aquilo que ainda está em andamento até o final do mandato atual. E eu gostaria muito de fazer essa comparação, porque ela é importante, né? Nós tivemos uma gestão voltada, de fato, para o advogado, trazer um atendimento humanizado na necessidade dele e também um olhar administrativo muito eficiente e transparente. Então, nós tivemos uma organização administrativa que foi necessária para impactar no serviço depois que iria sentir o advogado frente, né? Então, no quesito de patrimônio e tesouraria, nós fizemos assim uma ampla revitalização da sede e do nosso centro social, o Centro de Convivência lá na Vila A.
Então, nós temos ali quadra de beach tênis revitalizada, campo de futebol também revitalizado, o nosso salão social também foi revitalizado, pintura externa, interna, troca de materiais. Na nossa sede também houve substituição de equipamentos muito antigos, comprados lá em 1994, desde porta que nós recebemos com cupim, hoje são portas novas, revitalização também de todo o equipamento que atende essas comissões, esses grupos de trabalho, que fazem reuniões híbridas, que fazem reuniões, audiências externas, então, precisa de um equipamento bom de televisão, som de imagem, com transmissão rápida, veloz, muito, né? Isso sofreu um impacto de modernização muito grande, né? Nós também abrimos as contas da OAB, desde o primeiro mês de mandato, nós publicamos mensalmente todos os gastos e todas as receitas são geridas pela nossa presidente e tesoureira atual. Acho também importante relembrar que todos os nossos eventos, ou quase todos, foram gratuitos para a advocacia, independentemente se é advocacia iniciante ou não. Então, nós tivemos um olhar muito cuidadoso em relação o advogado já paga anuidade, é uma das anuidades mais caras do Brasil. Então, na quase maioria dos eventos, naquilo que a gente pôde lutar muito para que não tivesse custo ou um custo simbólico, foi aplicado esse modelo. Também tivemos muitos eventos em relação ao empreendedorismo, administração financeira contábil, organização do escritório, organização da carreira, marketing pessoal, posicionamento digital. Isso trouxe um alento, né? Trouxe uma oportunidade para o advogado se reciclar e aprimorar profissionalmente. Também acho que é muito importante a gente falar que as comissões elas tiveram um realinhamento total. Nós criamos um setor específico para tratar de comissões através de uma coordenação que imprimiu mais atividades para as diretorias, mais autonomia também para que os presidentes e secretários pudessem escolher os seus eventos e alcançar, enfim, satisfatoriamente, né, os advogados no quesito de que as discussões que estavam sendo travadas eram de acordo com a realidade de cada um dos escritórios que estavam ali. Também praticamos atos de convênios técnicos, de cooperação técnica com vários órgãos, vários organismos, a exemplo do termo de convênio com o Ministério Público, através da assinatura desse termo, houve a possibilidade de advogados iniciantes, dativos, ajuizarem demandas e seus honorários são pagos pelo Estado do Paraná. Também tivemos avanços importantes com relação às mulheres advogadas, participamos ativamente de um protocolo de implantação de uma lei municipal que combate a violência à mulher. E é muito importante também que a gente fez um pedido, né, para alteração de uma ferramenta processual para atender a mulher advogada que está prestes a dar à luz ao seu filho. E essa ferramenta ainda não foi implementada, mas ela está em discussão e eu acredito que ela tem toda a sorte para ser implementada futuramente. E as ações sociais, né? Isso tem tudo a ver com o Instituto por conta da cidadania, da justiça social, né? Do trabalho que se olha para a fronteira. Então, nós fizemos várias parcerias, inclusive com o patronato municipal, fizemos mutirão de orientação jurídica para pessoas em situação de vulnerabilidade, cartilha para microempreendedor, facilitação de alvará, colaboração nas ferramentas para facilitação de alvará de empresário, tudo isso a OAB ativamente participou da construção social em Foz do Iguaçu. Então, assim, esse trabalho realizado, ele tende a ser continuado. Então, o que a gente pretende olhar para a forma como o advogado está prestando o serviço dele e de que forma a OAB vem facilitar esse serviço. A OAB não pode simplesmente criar ferramentas burocráticas a ponto de o advogado não entender que
ela está ali para ajudá-lo a prestar o serviço dele com mais conforto, com mais agilidade, para ele ter tranquilidade para prestar o serviço. Então, o nosso olhar é para facilitar o trabalho do advogado. Então, nós temos várias propostas, nós dividimos em 5 frentes que referem à governança, saúde mental e física, uma advocacia mais respeitada através da defesa das prerrogativas, com ferramentas específicas, claras para combate à violação aos nossos direitos de atender os nossos clientes. Também vamos trabalhar um eixo que se refere às mulheres advogadas, até porque a candidatura hoje da chapa Algo Novo, ela vem com também esse olhar para as mulheres, pois é a primeira vez que uma mulher registra candidatura à presidência, isso é muito relevante, porque em 48 anos é a primeira vez que acontece, então é a primeira vez que nós temos a oportunidade de eleger uma mulher e fazer história quebrando um paradigma. Também temos uma cartilha de propostas totalmente voltadas para a advocacia iniciante, através de um incentivo à contratação por escritórios, e contratação de advogados iniciantes por escritórios, através de uma formulação de banco de dados. Então, assim, eu nem falei das propostas, eu só estou falando quais são os nossos eixos centrais de proposição. E digo abertamente que isso não me limita, isso não vai limitar a chapa. Tanto que na campanha passada nós tínhamos 5 propostas. E nós criamos e implementamos mais de 100 atividades. Isso para mim é muito relevante. A partir do momento que eu tenho uma proposta, aquilo é um início de uma caminhada. Eu vou muito além daquilo e é isso que nós queremos praticar, né? Mas falando assim especificamente sobre a proposta. Perfeito. Pois é, Posso falar? desculpe. Até vou aproveitar que você estava comentando sobre os novos advogados, né? E a próxima pergunta justamente seria em termos de propostas, né? Como é que vocês pretendem atuar no acolhimento aos novos advogados? Em relação à advocacia iniciante, que é aquele advogado entre o primeiro e o quinto ano de profissão, um pouquinho mais, até a gente considera até o oitavo, até o 10º ano de trabalho, ainda uma advocacia iniciante, está se preparando, está se construindo seu nome, construindo a sua carreira, a sua experiência. Nós vamos trabalhar em alguns aspectos de forma específica. Nós temos o núcleo de cidadania, que faz atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, são enviadas pelo setor público específico. Então, lá na OAB, a advocacia iniciante vai conseguir atender essas pessoas não têm custo, e o advogado vai ter a prática, vai aprimorar a prática jurídica desse núcleo, através de um coordenador mentor. É como se fosse um núcleo de prática jurídica dentro da UAB. Isso já existe para atendimento na área previdenciária, então nós vamos expandir isso para outras áreas de direito de família, ou qualquer outra que haja um mentor disponível para fazer o atendimento desses advogados iniciantes que farão o acolhimento dessas pessoas. Também a gente vai criar um banco de oportunidades para unir quem está procurando um posto e para quem está oferecendo esse posto. Hoje as informações estão desencontradas. Um advogado não sabe qual é o escritório que está procurando, um colaborador ou um associado, e através dessa plataforma online nós faremos o encontro dessas pessoas para que haja uma organização das informações, das ofertas de trabalho. Também temos uma proposta de lutar perante a OAB Paraná, que é a seccional, uma forma de remuneração, ou digamos assim, um retorno da remuneração que nós pagamos a título de anuidade. Então, é o cashback através da formação continuada. Nós pagamos a anuidade, mas queremos cursos sem custo. Então, a partir do momento que a gente paga o curso, isso é contado da anuidade. Então, trabalhar um modelo em que haja o retorno dessa anuidade em formação continuada. Também queremos fazer parcerias para pós-graduação e mestrado aos advogados. Então, nós vamos formar grupos que têm interesse nestes campos e nas instituições que
que serão as nossas parceiras. Então, nós vamos encaminhar esse grupo e auxiliar de toda forma para que ele se matricule, se mantenha estudando e tenha todo o apoio da OAB na sua formação, na sua carreira, tá? Também a gente tem uma proposta em relação ao apoio do advogado iniciante para a gestão contábil e financeira. Como nós não temos essa formação base dentro da faculdade, falta ainda conhecimento técnico sobre o modelo empresarial, conseguir o que pagar, o que deve pagar, o que não deve em relação à tributação, e para otimizar o faturamento da sua carreira, né? Então, nós vamos criar ou vamos lutar para que a OAB Paraná também crie um programa de apoio ao exercício profissional dentro desse suporte de gestão contábil e financeira para os advogados. E promover muitos e diversos eventos relacionados à saúde física e mental dos nossos advogados iniciantes, através dos torneios e através de campanhas, né, de saúde mental e física que vão conscientizar os colegas de que é muito importante trabalhar, ter uma carreira, mas tão importante quanto é ter a saúde cuidada, né, observada. E mentorias. A nossa última proposta seriam as mentorias para melhorar o aspecto profissional do marketing, do empreendedorismo digital, que é o que a moçada gosta, né? Gosta de internet, gosta de vídeo, então eu acredito que esse direcionamento dos advogados iniciantes no marketing jurídico, no empreendedorismo digital, ele vai só engrandecer a OAB e a advocacia como um todo. Em termos de capacitação acadêmica e profissional, né, e oportunidades também, tanto para os novos advogados quanto para os veteranos, quais são as propostas? Em primeiro plano, nós vamos fortalecer as comissões. É através delas que nós teremos a oportunidade de implementar cursos dentro do contexto e da realidade dos advogados. São as comissões responsáveis por indicar os melhores palestrantes, doutrinadores, cursos que os advogados querem fazer e precisam fazer para o aperfeiçoamento profissional. Também queremos ampliar a nossa parceria com a Escola Superior de Advocacia, que é hoje uma referência, né, em formação continuada dos advogados no cenário nacional, também no cenário estadual. Então, através dessa parceria, nós vamos implementar cursos de forma híbrida, para que as pessoas que também não tenham condição de comparecer a um evento presencial possam assistir também de uma modalidade virtual. Vamos ampliar o nosso rol de eventos com capacitação na prática jurídica. Muito importante que o advogado tenha esse olhar para a prática, sempre atualizada, porque a legislação muda com muita frequência. Às vezes nós não estamos atentos aos nossos prazos de processo e nos perdemos em algum acompanhamento de mudança legislativa. Então, essa formação para o acompanhamento da mudança da legislação é importante que a OAB forneça ao advogado e ampliar de todas as formas a rede de apoio para que ele tenha acesso a outros cursos que, eventualmente, a OAB de Foz não forneça, mas que, com parcerias, haja, então, a viabilidade de participação do advogado iguaçuense e itaipuense. Ok. Bom, e agora o bloco final da entrevista, né? Por gentileza, gostaria que a senhora usasse a palavra para deixar suas impressões a respeito desse formato de entrevista proporcionado pelo IDESF e também um minuto final para que a senhora possa explicar por que a chapa Algo Novo poderá trazer benefícios à comunidade de Foz do Iguaçu, de Santa Terezinha e também aos seus advogados. Eu acho que esse modelo de entrevista ele está adequado à nossa realidade atual, né? Todos nós temos uma vida muito corrida, cheia de compromissos. Então, quando temos a oportunidade de usar e abusar da tecnologia a nosso favor, faz todo sentido para o nosso para o atendimento de todas as nossas demandas. Então, é sensacional. Então, de parabéns, IDESF está de parabéns por oportunizar essa forma
democrática de conversa e transmissão, né, das nossas mensagens, das nossas ideias e propostas. E para finalizar, em relação à nossa missão como Movimento Algo Novo, desde 2018 nós trabalhamos com a ideia de que a OAB precisa oxigenar os seus quadros. Existe uma necessidade de alternância de poder. Então, enquanto a OAB for gerida por um mesmo grupo político, como é feito há 48 anos, nós entendemos que não existe a democracia. Nós temos que trabalhar esse sentido da democracia através da alternância de poder. E aqui em Foz do Iguaçu, no último pleito, houve alternância. Então, os advogados entenderam que era a hora e havia essa necessidade de uma criação de uma gestão diferenciada, diferenciada daquilo que era um modelo que já estava posto e sem demérito algum e sem crítica alguma, porque todos nós fomos hoje fruto de todo esse trabalho dos nossos antecessores, isso nós temos que honrar sempre. O que nós queremos é trazer uma visão nova e diferente de que é possível ter uma instituição mais plural e inclusiva, com outros grupos também, com outras ideias e outros formatos de administração. Então, nós começamos um trabalho há 3 anos de forma muito intensa e muito árdua. Foi um trabalho de formiguinha, digamos, né? Desde um olhar dentro das atividades administrativas, mas também fora da OAB. Recuperação de espaços onde a OAB já não ocupava mais, trazer mais visibilidade social para a OAB, que a OAB se misturasse mais com outras associações, com outras classes profissionais, com outros órgãos, para que ela tivesse a valorização da sua imagem recuperada. Entendemos que para os próximos 3 anos, esse ciclo de mudança deve continuar. Passou tão rápido. Nós queremos implementar mais oportunidades de melhoria dentro na gestão da instituição. Isso vai começar com um impacto administrativo mesmo. E também vai para a ponta, né, onde o advogado presta o serviço dele através da melhoria do atendimento ao advogado nos órgãos públicos, facilitando e tornando o trabalho dele mais confortável. Então, a nossa visão é tornar a OAB eficiente e satisfatória aos olhos da advocacia. Perfeito, Vanessa. Muito obrigada pela entrevista e uma boa campanha e sucesso. Eu que agradeço.